Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o intuito de homenagear a nossa Igreja Filadélfia. Igreja esta que nesta data de hoje nós estamos comemorando 34 anos de existência. É muito bom nós sabermos o quanta história nós temos para contar diante de todo esse trajeto, de todo esse tempo o qual o Senhor tem abençoado assim a nossa querida congregação. E deixa eu te falar, foi mais ou menos próximo de onde nós estamos, debaixo de um pé de manga, onde tudo começou, a nossa história, e a história genuína até o momento e até o ponto qual nós nos encontramos hoje. Nós nos alegramos de saber que o Senhor usou pessoas abençoadas, pessoas para que pudesse estar tocando o seu coração, e esse trabalho pudesse estar acontecendo com tanto êxito, com tanta maravilha. Nós sabemos que diante das histórias tudo começou, conforme eu falei, debaixo de um pé de manga, mas que foi iniciado com pessoas que trabalhavam no IBEL, que eram estudantes do IBEL, e com pessoas também que faziam parte daqui da nossa região. E o trabalho começou com crianças. É interessante como plantação de igreja geralmente sempre começa com trabalho infantil. E a história de início de todas as coisas na Filadélfia não foi diferente, onde tudo começou com trabalho de criança debaixo de um pé de fruta. Eu queria muito lembrar a família onde nós começamos a Filadélfia. Mas antes eu queria lembrar que quando eu fiz o IBEL, a gente tinha que trabalhar com a educação religiosa, e aí a gente ia nas casas ali no fundo para trabalhar com as crianças, passava de casa em casa catando os meninos não crentes. Depois, quando a gente veio para cá, aí nós começamos com essa família que eu não me lembro o nome deles. Foi assim um mês, coisa pouca. E eles mudaram. E quando eles mudaram, nós vimos necessidade de achar um outro lugar. E a cadeia velha estava lá aberta, desocupada, com um chiqueiro de porco lá no fundo. Então a gente começou a fazer o trabalho naquela sala, ali em frente à porta da frente. Era uma salinha pequena, mas eu tinha umas tábuas e nós levamos ela lá para Filadélfia, e teve uma pessoa também, que eu não lembro mais quem era, que fez uns banquinhos para nós. Eram 3 bancos. Nós colocamos ali a gente começou o trabalho. Era só menino no começo. Sei, mas será que vai ser só criança? Não é possível. Aí foi a Dona Neia. Sabe quem é a Dona Neia? Pois é, a Dona Neia foi a primeira pessoa madura assim que foi. Depois tinha um senhor aqui do fundo, que eu não lembro mais quem é, ele também foi. E aí foi juntando os adultos, e nós trabalhamos lá uma temporada. Eles estiveram na casa da minha mãe, convidando ela para um culto, que era um culto especial, uma conferência missionária, onde estavam presentes uns pastores americanos, e que ia ser uma conferência muito abençoada. Minha mãe foi, participou. No término do culto, o pastor fez um apelo às pessoas que foram tocadas pelo Espírito de Deus para ter agora uma vida, viver uma vida de agrado a Deus. E a minha mãe levantou, ele convidou que fosse à frente, a minha mãe levantou, meu irmão também, mais velho, que estava lá, levantou e foram na frente. E a partir de então, tiveram suas vidas mudadas por Cristo. E nós, na época a gente era muito criança, nós fomos com a minha mãe. E então a gente começou a frequentar as reuniões de oração, que minha mãe ia e a gente ia com ela, as reuniões de oração às 6 horas da manhã na igreja central. Depois nós ficamos sabendo que tinha um trabalho bem próximo da nossa casa, aqui no bairro São Vicente. Era um trabalho voltado para as crianças, um trabalho infantil, que era realizado na antiga cadeia velha. Nós começamos a ir nesse trabalho. Nessa época, quem dava aula para as crianças era a Júnia e a Thelma. Elas que dedicavam lá, contavam história,
cantava corinhos, né? E também dava trabalhinhos manuais pra gente estar fazendo. Era uma classe, assim, grande, não tinha separação de por idade, era uma classe, assim, bem grande, com todas as crianças. Foi assim que iniciou o trabalho. E nós estamos aqui agora, em frente, onde por quase 2 décadas serviu como igreja da nossa congregação Filadélfia. O interessante é que, diante da história, nós podemos ver que debaixo de alguns pés de manga, o Senhor preparou esse local. Local este que era a antiga cadeia da cidade de Patrocínio. É muito conhecido aqui como a cadeinha de Patrocínio. E o interessante é de nós vermos quantas lutas foram passadas aqui. No início do trabalho não se tinha energia elétrica, não se tinha nem mesmo bancos para que pudesse estar sentando e assim acomodando melhor os nossos irmãos. Mas conforme os dias foram passando e o trabalho foi crescendo pela honra e glória do Senhor, o Senhor foi preparando. E esse local, conforme eu falei, serviu como igreja para Filadélfia há quase 20 anos. E aqui Deus prosperou. Aqui foi berço de vários evangelistas e vários pastores que passaram por aqui. E é muito bonito, muito lindo de ver a grandiosidade daquilo que Deus pode fazer na vida de uma igreja que se dispõe e que se coloca diante do Senhor. Aqui a antiga cadeinha, mais conhecida como o primeiro berço, onde a congregação Filadélfia se instalou. Pois é, o trabalho foi crescendo. Nós tivemos o primeiro evangelista lá, Joel, que é meu sobrinho. Ele fez uma reforma no telhado e logo depois vieram os evangelistas do IBEL que fizeram o trabalho. Que legal. E também veio um senhor que morou lá na nossa chácara no tempo, o seu Justino, que foi para a igreja e está lá até hoje, né? Primeiro, debaixo de uma mangueira, depois tinha reuniões nas casas, né? Começou a fazer reuniões de oração nas casas, né? Dona Odete, Rio Grande Jessé, começaram a fazer esse trabalho também nas casas. Até nós irmos para Cadeia Velha. E lá na Cadeia Velha, o trabalho iniciou assim. Depois, gradativamente, Deus foi abrindo as portas, aí começou a ter estudo bíblico nas quinta-feira, reunião de oração nas terças e depois teve os evangelistas, né? Ficaram fixos lá. E também tiveram a ajuda assim, enorme dos ibelinos, né? Os ibelinos que foram. Como foi o nosso discipulado desde então? Então, como eu falei, nós iniciamos com o aprendizado das escrituras através das histórias bíblicas, enquanto criança. A partir do momento que começou a ter escola dominical, as crianças foram separadas por faixas etárias. Então, os ibelinos, né, vários ibelinos, naquela época, eram ibelinos verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus e com o reino, né, tinham paixão pelos trabalhos pioneiros, tinha paixão pelas almas perdidas e eles que faziam esse discipulado com a gente. E a gente via nas aulas dadas o interesse que esses irmãos, né, que esses ibelinos, esses professores, a Thelma, a Júnia, tinham pelo aprendizado, pela maturidade cristã. A gente via assim, nitidamente que eles não queriam crianças, adolescentes e jovens posteriormente imaturos na fé. Eles, com todo o afinco da alma deles, eles tentavam passar isso para nós. A minha história na Filadélfia, ela começou na antiga Cadeia Velha, no ano de 2001, para ser mais exato, no dia 27 de janeiro. Foi um meio que Deus utilizou para que tanto eu quanto a minha esposa e boa parte da nossa família pudesse estar se entregando ao Senhor. Deus tem usado muitos meios para buscar as pessoas. E a Filadélfia, sem dúvida, nós temos no nosso coração que foi a forma que Deus usou para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele. Nós somos gratos a Deus, somos gratos aos irmãos que nos receberam e nós louvamos sempre a Deus, porque da mesma forma que Ele utilizou
a Congregação Filadélfia para estar resgatando uma família que foi a minha família e mais outras pessoas, também certamente haverá e continuará a estar buscando mais pessoas através da nossa congregação. A Filadélfia, a Congregação Filadélfia, sem dúvida, é um marco muito importante, importantíssimo nas nossas vidas. E que Deus possa continuar a nos abençoar, a nos dar a oportunidade de estar sempre servindo o seu nome, porque para isso nós fomos criados. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nesta oportunidade de mais um aniversário da Congregação Filadélfia, que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos do dia de hoje e pensando, é claro, também nos irmãos no dia de amanhã, nos dias de amanhã, porque certamente muitas outras pessoas estarão sendo alcançadas pela misericórdia de Deus através da nossa Congregação Filadélfia. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. E olha só, meus queridos, no ano de 2006, com a graça do Senhor e com a bondade dele, o Senhor começou a brotar um grande sonho no coração daqueles do qual faziam parte na época da Congregação Filadélfia. E começaram a sonhar com um local, com um ambiente melhor, para que pudesse estar atendendo assim as necessidades reais que estavam acontecendo na época na vida dos irmãos. E no ano de 2007, o Senhor preparou o local onde nós estamos até hoje. Um local muito gostoso, muito bem localizado diante da nossa cidade. Um local onde o Senhor preparou para que homens e mulheres do Senhor pudessem estar assim então construindo esse templo tão gostoso juntamente com todas as acomodações. Hoje nós temos uma infraestrutura muito boa para que assim nós possamos estar cultuando o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só que bênção, diante desses 34 anos de existência da nossa Congregação Filadélfia, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo deixou de cuidar e principalmente de nos ajudar diante de tudo aquilo o qual nós necessitamos. Deus tem sido nosso provedor fiel em todo momento e em todo tempo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a nossa chegada na Filadélfia, uma vez que nós convertemos ali, saímos para o trabalho fora da região de Patrocínio. E em 2007 nós entrou em contato conosco o Conselho de Patrocínio, nos convidando para o trabalho da Filadélfia no propósito da construção da nova sede da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Também, ao mesmo tempo, com visão de estar organizando essa igreja após a construção e seu fortalecimento. Muito bem, chegamos em 2008, sendo aqui bem rápido, de maneira bem sucinta. Em 2008 nós chegamos em Patrocínio, aí tivemos que fazer um trabalho com todos os irmãos, um trabalho de reconhecimento de que ali não era o melhor lugar, embora fosse o lugar que Deus preparou e também o lugar onde acolheu a igreja por um longo tempo, mas a gente convenceu o pessoal de que era possível sair dali para um prédio novo, até porque era uma forma de demonstrar a nossa fé, demonstrar que Deus queria coisas melhores para nós, né? Ali havia uma série de riscos ali também, os quais não vou entrar aqui, mas que de certa forma constrangia a igreja naquele lugar. Então em 2008 para 2009, eu não sei precisar a data certinha aqui, creio que em 2009 nós começamos a mexer no terreno. E em 2012 nós terminamos a construção de 400 metros do prédio da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Tudo com o propósito de organizar essa igreja, se tornar uma igreja forte, uma igreja independente e uma igreja que caminhe com as suas próprias pernas e uma igreja que tem os seus próprios projetos. Nós ficamos 6 anos ali trabalhando, não só no ato da construção, mas fortalecendo os departamentos da igreja, fortalecendo a igreja no seu todo, de forma que nós tivemos um trabalho, o êxito nesse trabalho de maneira muito gratificante, e Deus ele nos abençoou grandemente com os resultados. Então nós lutamos, os irmãos lutaram junto conosco, junto com toda a minha família ali, lutamos juntos e construímos o novo prédio, e graças a Deus, pela graça de Deus, está aí. Oi, meus queridos irmãos da Congregação Presbiteriana Filadélfia, é com alegria no nosso coração que estamos enviando esse vídeo para matar saudade, para estar de fato presente com vocês
nesse aniversário de 40 anos da congregação. Eu louvo a Deus pelos anos que Ele me concedeu o privilégio de pastorear essa congregação, de estar trabalhando aí na congregação Filadélfia. Os anos idos de 2002, 2003, 2004, de fato foram anos que fez grande diferença na minha vida, na vida da minha esposa. Temos boas recordações desta congregação, dos queridos irmãos que congregam na Filadélfia. De fato são pessoas que amamos, que moram no nosso coração, que temos grande saudade, que temos desejo de revê-lo. Aqui está a minha filha, a Rebeca, essa princesa que Deus nos concedeu. Ela já tem 6 anos de idade. Eu creio que em breve ela terá o privilégio de conhecer vocês e vocês conhecerão ela também. Grande abraço, Deus abençoe ricamente. Parabéns pela congregação, que Deus possa abençoar ricamente, que esses 40 anos de história de fato se repitam e que esta congregação continue fiel na exposição das Escrituras Sagradas. Que os irmãos continuem empenhados em doar-se para o Evangelho, em pregar o Evangelho, em viver intensamente a fé bíblica para a glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. Agradeço muito a Deus pelos anos que estive com vocês. Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos queridos irmãos. Boa noite, irmãos. Para nós é um motivo de alegria participar dessa data tão especial do aniversário dessa congregação que nós tanto amamos, né? Fizemos grandes amizades aí, aprendemos muito a servir ao Senhor com os irmãos e queremos nessa data especial desejar muitas e muitas felicidades. Um abraço a cada um dos irmãos, nós amamos todos e alguns não vão entender porque não conhecem a gente, mas para nós foi um privilégio passar por aí. Nós éramos bem novos, né? Estávamos começando o nosso ministério e foi muito importante porque nós aprendemos muito. Então, um beijo no coração de cada um. Nós amamos essa igreja, nós amamos os irmãos que aí congregam e o desejo do nosso coração é ver todos. Que Deus abençoe e até mais. Beijos, meus irmãos. Em breve irei conhecê-los. Que Deus abençoe a congregação Filadélfia, que seja o último ano de congregação e sejamos uma igreja forte, com projetos, andando com as próprias pernas. Então eu queria deixar com a igreja o seguinte, que nós devemos continuar crescendo. Eu fico assim, feliz que eu fiz alguma coisa nesse mundo. Nós estamos aqui para trabalhar. Então, esse foi o meu trabalho. E eu queria deixar com vocês um versículo de Filipenses 1:9 que diz o seguinte: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda perfeição.